Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Experiência em Tela. Hoje estamos aqui com o Martin, com a Edna, com a Fernanda. Eu sou o Felipe e hoje falaremos sobre geração de valor dentro da sua família e, consequentemente, alguns tópicos que fogem do âmbito familiar também. Sejam bem-vindos, casal. E eles Obrigada. falam diretamente de onde? Digam aí pra gente. A gente está falando aqui de Viena. Muito obrigado, Felipe, que a gente vai participar hoje. Também agradeço, Felipe e Fernanda. É um prazer estar aqui com vocês. Poder estar dividindo um pouquinho da nossa experiência, da nossa rotina diária, né? É sobre gerar valor na vida das pessoas. E a gente pode até começar com um exemplo daqui mesmo, de casa, né? Que aconteceu com o nosso filho, que foi andar pela primeira vez na ciclovia, junto com os adultos lá, né? E isso acabou gerando uma satisfação pessoal na vida dele, porque ele estava com esse desejo já há bastante tempo, né, de sair com o pai, de andar na ciclovia, ir para a escola, e essa semana foi realizado. Então, isso gerou um valor para ele, e ele ficou muito feliz, além de ter ajudado ele a desenvolver algumas habilidades, né, de andar lá na ciclovia, como tomar cuidado, prestar atenção, na hora de atravessar o sinal, andar também com outros ciclistas, né, que andam bem rápido. Então, isso foi muito importante para ele, né, e então foi um exemplo, assim, cotidiano, do dia a dia. Você pode contar um pouquinho. Se sentiu bem mais confiante, né? Se sentiu bem mais confiante agora. Ficou muito feliz e, além disso, até gerou um valor para mim, que até agora, ou agora também estou mudando meu caminho para o trabalho também, né, andando de bicicleta, né, junto com ele, porque agora eu fiz essa experiência também. Demorou, mas enfim, a gente fez essa semana e foi um desafio na primeira vez, porque como criança pela cidade, passar todo esse trecho aí, né, então, mas foi muito orgulho para ele também, né, porque ele conseguiu passar e agora gerou um valor grande para ele e para mim também. E para a sociedade. E aqui, infelizmente, aqui ciclistas eles andam muito rápido, eles não prestam muita atenção às crianças, né? Então, quando eles veem que tem mais crianças na ciclovia, aí serve de alerta para eles tomarem um pouquinho mais de cuidado, reduzir um pouco a velocidade, para poder dar esse espaço para as crianças também. Inclusive aqui na cidade de Viena, tem um movimento que alguns grupos, né, de pais, pessoas, professores também, se reúnem uma vez no ano, agora são 2 vezes no ano, para poder fazer uma tipo como se fosse um protesto, mas não é bem um protesto, é mais para sinalizar, né? Fazer um mutirão, né? Isso, e sai todo mundo de bicicleta, né? De patins também, de patinete, para poder pedir, né? Dar esse grito assim de, olha, tem muitas crianças agora que estão também junto com vocês andando na cidade e que vocês devem prestar atenção também, né? Não só os ciclistas, mas também os motoristas, né? Que eles andam muito rápido com o carro, não respeitam às vezes também, né? Então isso também gera esse impacto na sociedade, além também do legado duradouro, que é o quê? É essa memória, né? Que o nosso filho vai levar com ele e futuramente, quem sabe, ele pode estar se lembrando, meu pai me levou, né? Eu fui até a escola, né, de bicicleta, e eu passei para outros lugares de bicicleta, então eu vou também fazer isso com meu filho. Então isso também gera esse valor, né, na vida dele, que vai ser duradouro. Então eu acho isso muito importante também. Quem sabe no futuro ele vai como o filho dele lá na escolinha, né? Talvez não com bicicleta, né? Com rodas, de repente tá voando, mas quem sabe, né? E a gente pega que é o exemplo, né, que a gente recebe dos pais e a gente vai passando isso, tanto os bons quanto os ruins. E então vamos falando de geração de valor, explicar o que significa isso no nosso âmbito aqui, né, na nossa reunião. Bom, vou explicar um pouco aqui. A Edna e o Martin moram na Áustria, em Viena, na cidade de Viena. A gente conheceu eles um pouco antes e a gente esteve lá e a gente acabou estreitando os nossos laços de amizade. São pessoas maravilhosas. A Edna é brasileira e mora lá há alguns bons anos já, né, Edna? E o Martin é austríaco,
que fala alemão. Para quem não sabe, na Áustria a língua oficial é o alemão. E ele morou um tempo no Brasil também, né, Martin? E fala muito bem o nosso português aí. Então, obrigado por estar gravando com a gente aqui na nossa língua. Então, sobre geração de valor, o que é geração de valor para vocês? Então, para a gente, geração de valor é quando alguém, seja tanto para o cônjuge, ou para o filho, ou para um cliente, quando a pessoa faz algo que vai gerar ou agregar positivamente na vida da outra pessoa. Eu posso dar um exemplo de um voluntário, que, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, numa comunidade, ele vai lá ensinar as crianças a aprender a ler e escrever. Esse ato que ele está fazendo, o que vai acontecer? Ele está dando oportunidade àquelas crianças de estar aprendendo algo que vai impactar futuramente na vida dela, para quando ela entrar na escola, né, ela já vai estar sabendo lidar, né, com a leitura, ela vai poder ter oportunidade de estar participando, né, de algum projeto, algum evento social, cultural, né, e isso vai gerar positivamente, por quê? Porque lá no futuro, né, aquela criança vai ter oportunidade de estar entrando na escola, né, ela vai conseguir conquistar, talvez lá, né, fazer uma profissão. Então, eu acho isso muito importante, porque o que o voluntário faz, ele está gerando, né, agregando um valor imenso para aquelas crianças lá da comunidade. Então, esse é um dos exemplos, né, de gerar valor na vida de outras pessoas. E com isso também, como você contou agora essa história, né, já dá para ver também o problema de medir, gerar o valor, né, porque muitas vezes você não está vendo no momento exato, isso vai demorar até você vai perceber, agora foi esse tempo atrás, foi gerado esse valor e agora vai me ajudar. Então isso é sempre complicado, né, como se pode medir, gerar um valor, né, então isso tem que observar bem e refletir também depois de um certo tempo o que aconteceu nesse momento e tudo isso. E às vezes a gente fazendo o bem, alguém, a gente não está pensando, eu vou fazer porque eu vou gerar o valor na vida daquela pessoa. Não, a gente simplesmente faz. E esse resultado que agregou na vida daquela pessoa, que vai impactar depois, a gente vai ver, olha, aquilo que eu fiz lá no passado ajudou. Como, por exemplo, no Brasil, tem muitas pessoas que ajudam, né, fazem vaquinha para ajudar alguém que sofreu um acidente ou que está precisando, né, reformar uma casa ou qualquer coisa. Às vezes, assim, ele faz uma vaquinha, não só ele está ajudando, várias outras pessoas anônimas estão ajudando, mas aquilo ali está causando, assim, um impacto muito importante na vida daquela pessoa e isso está gerando um valor para ela, porque ela está melhorando, talvez, a qualidade de vida, a saúde, entendeu? Então, tem tudo isso que pode ser colocado como gerar valor na vida de alguém. Sim, e quando a gente traz isso para o âmbito familiar, é ainda mais importante que, como o Martin estava comentando, né, é difícil a gente medir o valor que a gente está trazendo para a vida de alguém, assim, com esse tipo de atitude, mas dentro da nossa casa, é aquele negócio, né, a gente não pode mudar o mundo, mas a gente tem que primeiro mudar a nossa casa para isso se refletir em outras ações. E eu acho que quando a gente agrega na vida dos nossos filhos, no caso, isso vai se refletir na vida de várias outras pessoas, né? Porque, enfim, da mesma forma que a gente convive com muitas outras pessoas, eles convivem e vão conviver. E se a gente começa a passar isso para eles, eu acho que é mais tangível, né? A gente medir essa... Mais perceber de perto, né? Isso. Quero contar uma historinha, então. Vou trazer uma historinha aqui. Não sei se vocês já ouviram. Eu gosto muito dela. Acho que eu ouvi quando eu era criança e que era sobre as estrelas. Chegava uma criança na beira, na praia, né? E ali tinham várias estrelas do mar e elas estavam todas na areia. E aí chegava a criancinha, ia pegando essas estrelas do mar e jogando de volta lá para o mar. E aí chegou um adulto para ela e falou assim, por que você está fazendo isso? Olha o tanto de estrela, tem milhões de estrelas do mar aqui. Você não vai conseguir salvar todas elas. Elas vão morrer.
Aí a criança vira no seu jeito simples de falar e inocente, né? E fala, não, eu sei que eu não vou conseguir. Mas para essa aqui, ela joga no mar, eu fiz a diferença. Então, às vezes a gente pega, né, a lição que eu peguei foi que, às vezes a gente acha que a gente tem que resolver o problema do mundo inteiro. E não é. Às vezes você resolve, ajuda a pessoa com uma pessoa com um problema e ali vai ser um efeito dominó, né? Ela vai ajudar outras pessoas, aquele negócio, se uma pessoa ajuda outras duas e você vai trazendo exponencialidade nisso, a gente consegue impactar o mundo, né? Então, se a gente conseguir gerar valor, que é o que a gente tem feito aqui, isso aqui não tem nenhum intuito financeiro, né? Esse canal que a gente criou, um outro vídeo, eu quero muito explicar sobre isso, a origem desse canal, o porquê dele, eram para ouvir outras pessoas, e a gente acabou tendo dificuldade em entrevistar outras pessoas, em trazer experiência de pessoas mais velhas. Dificuldade na divulgação, né? Não na entrevista. Né, a gente até conseguiria pegar, mas familiares não queriam que a imagem daquela pessoa mais velha fosse exposta. Então, a gente falou, a gente precisa levar isso, essa mensagem de alguma forma. E o que vocês estão fazendo aqui de expor também a imagem de vocês é grandioso. Começa aí. Tem tanta gente hoje, a gente fala, o mundo tá ruim, né? Algumas pessoas falam isso. O mundo tá ruim, tem muita gente má, mas claro que tem. E é o que está se propagando, porque os bons não estão abrindo as bocas. Né? Então, a gente tem que trazer as experiências boas e as ruins do que a gente vive, mostrar para as pessoas, para que, lógico, a gente sabe que são poucas as pessoas que querem ouvir, não são todas as que querem ouvir isso e crescer. Mas existem essas pessoas que estão aí, estão procurando esse tipo de conteúdo, de informação. Então, parabéns a vocês que estão se expondo aqui. Agora que a gente falou sobre, né, gerar valor na vida do outro, e a gente trouxe alguns exemplos, eu queria que a gente falasse um pouco mais sobre como fazer isso no âmbito familiar, né? Como gerar valor, igual Martin citou, Martin e a Edna citaram sobre essa experiência com o filho deles, né, de andar na ciclovia e tal. Então, assim, nesse caso, eu entendo como uma forma de gerar valor na vida de alguém, são vários fatores, entre eles, eu acredito que disposição, né? A gente tem que estar disposto a fazer isso, no nosso caso, pela nossa família, pelos nossos familiares, paciência, porque nem sempre você está num bom dia, nem sempre você está num bom momento, e aí, nesse caso, o amor e a paciência precisam falar mais alto, né, para a gente poder fazer isso. E aí podem seguir os exemplos. Eu acho que muitas vezes também você nem percebe que gera valor para uma outra pessoa. Para você é uma coisa, de vez em quando, é normal, ou você nem percebe e faz assim, a outra pessoa leva muito com isso, né? Então, os exemplos também, né? O que eu acho que o que a gente faz no dia a dia, e apesar disso que você falou de ser natural, os filhos vão reparando e vão repetindo, né? Replicando isso na vida deles. A gente estava na reunião de pais na escola da Maria Elisa e a gente aqui em casa tem o costume de ler a Bíblia e ler a Bíblia com ela e tal, e ela vê muito isso, né? E a professora estava falando que ela fala muito de Deus na escola, que ela fala, que ela ensina os amiguinhos e tal. Então, assim, eu acredito também que o exemplo é aquilo que você sempre fala, né? Que o exemplo arrasta. Que palavras incentivam, os exemplos arrastam. Então, é através dos exemplos. É a questão de fumar, de beber. Meu pai fumava, meu pai bebia e falava, não, eu bebo, mas não faça isso. Eu fumo, mas não faça isso. E aí, eu era criança e via meu pai lá fumando, via meu pai bebendo. Aí eu pegava o quimba de cigarro do chão, que eu via ele fazendo, e queria fumar também. Porque, caramba, o meu pai faz, né? Olha que legal. Mas olha o risco que eu tava correndo, pegando quimba de cigarro que eu não sabia nem de quem era. E aí pegava, ele tava bebendo uma cerveja, bebendo uma pinga, eu ia lá e quando ele não tava vendo, bebia. Criança. Por quê? Meu pai faz. É o exemplo. Então, que tipo de valor? Porque aí a gente fala geração de valor. E aí é importante fazer, como o interesse que a gente falou.
qual valor você está gerando? É um bom valor ou é um mau valor? Né? O que isso vai trazer de consequência para a sua própria vida? Que tipo de valor você está valorizando de outras pessoas também? Né? Olha os frutos daquelas pessoas que você está querendo imitar, de que você está querendo modelar, antes de que você faça alguma coisa. E as crianças, elas são esponjinhas, né? Elas absorvem tudo que está ao redor delas, né? E os pais são um espelho para as crianças. E, inclusive, assim, um exemplo também do nosso filho é que, às vezes, na escolinha, né? Os amiguinhos fazem coisas que ele não concorda. Aí ele fala assim, mas eu falo para eles que isso não é legal, porque Papai do Céu não vai gostar. E eles fazem porque eles não acreditam no Papai do Céu. Aí eu falei assim, mas só que a gente aqui, nossa família, nós acreditamos, e não é porque o amiguinho não acredita que a gente, né? Você vai fazer a mesma coisa. Então, acho que isso é muito importante, né? E também ter essa convivência, né? De colocar Deus acima de tudo. Deus está sempre presente na nossa família, ter esse momento de oração, né, de relacionamento, e que isso é muito importante porque as crianças vão aprendendo automaticamente com a convivência da gente. Então, aí através desses exemplos e dessa dedicação que a gente faz na vida dos filhos e do nosso companheiro, né, do marido, enfim, dos nossos familiares, no caso, de dedicação de vários aspectos, né, de dedicação na vida deles, que eu acho que a gente consegue estreitar as relações e dar intimidade também e receber intimidade dessas pessoas, né, porque à medida que você vai vivendo experiências, você vai estreitando os laços que você tem, que você já tem, né? E isso é muito importante, porque te dá abertura para que essas pessoas possam dividir momentos da vida delas com você. Então, assim, momentos de dificuldade, ou então, no caso das crianças, quando está acontecendo alguma coisa que eles não gostam na escola, com algum amiguinho, né? Alguma situação. Isso dá intimidade para eles quererem vir falar com você e compartilhar e perguntar, né? Como agir, o que fazer. O que eu acho, assim, falando desse assunto, falando da infância, eu acho que o que acontece de errado em alguns lugares, de algumas famílias, é que no começo, às vezes, os pais estão muito ausentes, emocionalmente falando. Por ser criança, a gente já ouviu muito isso em relação a Maria Elisa, que vocês conhecem pessoalmente, a gente conhece os filhos de vocês também. Às vezes a gente ensina coisa para Maria Elisa, a gente conversava com ela, e alguns familiares... mas quando ela era mais nova, hoje ela tem 5 anos, quando ela era mais nova, ela já entendia alguma coisa, a gente falava, a gente conversava, e como se fosse... A gente, na verdade, não protegia, né? A gente sempre falou. Travou. Informação que a gente achava necessário. E alguns parentes viam e falavam, mas vocês conversam com a Maria Elisa como se ela fosse uma adulta. Ela não entende isso. E a gente falava, entende. Vocês vão ver como entendem. Como era nosso primeiro filho, a gente acreditava nisso, mas a gente não tinha como afirmar, porque ela era a nossa primeira filha, era muito nova, então a gente só ia ver os frutos disso depois. E hoje a gente vê os frutos disso. Então a gente vê a importância que é de você ser sincero com o filho, gerar esse valor, e algumas famílias perdem esse tempo, porque acham que o filho é muito novo, que ainda não é hora de ensinar. Subestima, né? Subestima não só a inteligência Emocional. Parte intelectual. A inteligência da parte intelectual, como a inteligência emocional do filho, mas se você. Mas é realmente isso, subestimar, porque eles são muito inteligentes. É porque eu acho que a impressão que tem... muito rápido as coisas. Eu acho que a impressão que as pessoas têm é assim, não, ele não fala nada, então ele não está aprendendo nada. Fala pouco. Só que aí que tá, né? Eles estão observando tudo. É um momento que eles não estão falando, eles estão só observando, só captando. E aí algumas pessoas perdem esse momento de falar, agora é a hora de eu encher ele de coisas boas, de bons exemplos, de valores, de bons valores, princípios e valores. E aí, onde eu queria chegar? Que algumas pessoas perdem esse momento até presencialmente, porque falam assim, não, meu filho ainda é pequeno, ainda é criança, então esses primeiros anos minha falta. Eu vou trabalhar mais, eu vou aproveitar para tocar outros projetos,
e aí daqui a pouco eu volto, quando ele começar a falar e precisar mais de mim, e aí às vezes é tarde, né? Às vezes você já perdeu um momento muito importante ali de aprendizado, e ele acabou aprendendo com outras pessoas, acabou aprendendo, como a gente já viu... outros exemplos, né? Como a gente já viu tem muitos vídeos hoje na internet, até minha mãe estava mostrando um dia desse, falando, nossa, olha como essa menininha fala muito bem. Acho que ela tem 2 anos, 1 ano e pouco, 2 anos. Ela conversa muito bem, porque a mãe dela está com ela sempre. E a gente tem algumas pessoas que a gente já viu, próximas, que falavam errado. E por que falavam errado? Porque era uma criança criada pela babá. E a babá era do interior, de não sei aonde, veio para cá, e aí a criança falava tanto errado quanto com sotaques daquela região. Uhum. Não que seja feio, mas assim, você está pegando um momento super importante do crescimento do seu filho E delegando para uma outra pessoa, porque você precisa fazer mais dinheiro naquele momento. Será que tem compensa? pessoas que não têm opção, né? E aí, nesse caso, ok. Assim, ok assim, né? Não tem opção, não existe outra, né? Opção sempre tem. Mas assim, às vezes, por exemplo, tem que fazer o é melhor. uma mãe solo e o pai, sei lá, o pai sumiu Mas e tem que trabalhar para sustentar a casa e não existe... Tem seus desafios, tem seus obstáculos, desafios. como todo mundo tem. Como todo mundo Porque tem. senão a gente pode pegar um momento aqui de algumas pessoas que estão vendo e achar nisso uma muleta. De falar, claro, é por isso. É por isso que meu filho é assim, é porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que não sei o quê. É porque eu não acabei de falar, não concluí o raciocínio. Não dá para usar isso, igual você falou, como muleta. Isso não se justifica, até porque, enfim, existem... Da mesma forma que existem milhões de dificuldades, existem milhões de soluções para cada uma das dificuldades que a gente tem na vida. Mas, assim, sem dúvida, quando você tem a oportunidade e tem a disposição, porque muita gente tem oportunidade, tem condições, mas não quer. É uma escolha. Não, eu não quero, eu prefiro trabalhar, eu prefiro me dedicar e eu vou passar isso para outra pessoa. E assim, eu não concordo com essa opção, mas a gente também não concorda com a opção de todo mundo, né? Enfim, com as escolhas das pessoas. A gente faz o que a gente acha que é certo, no caso, para a nossa filha, que é onde a gente pode controlar. Uhum. E assim, agora uma mensagem mesmo. Cada um tem uma realidade diferente. Não tem como comparar, isso é fato. Agora saiba, a responsabilidade da criação dos seus filhos é sua. Então, independente da desculpa que você conte para você, a consequência vai estar na vida deles. Dificuldade, às vezes, no relacionamento lá na frente, porque você não estava presente, entregou a criação do seu filho na mão de outra pessoa. Mas a minha vida é difícil. De comunicação. A vida de todo mundo é difícil, não é só a sua. E os seus problemas são seus. Então, você tem que bater no peito e achar a melhor forma. Se você não pode estar 100%, divide com a sua esposa um momento. Eu vou ficar durante uma parte, você fica durante a outra parte. Tem como a gente contar com a avó, com o avô? Não tem. Tem algum amigo de confiança? Será que a gente possa deixar? Então, assim, encontre soluções. Né? Eu entendo das desculpas. A gente, às vezes, cria desculpas. Isso é normal. Mas, independente disso, não é normal, é comum. Mas, independente disso, a gente tem que saber da responsabilidade dos frutos que a gente está criando e que cabe a gente cuidar deles. Então, assim, desculpa parecer arrogante agora, mas a responsabilidade é sua, da sua família é sua. Então, assuma essa responsabilidade, pare de desculpa, porque lá na frente, caso você não foi presente, não esteve presente, você não construiu um relacionamento com seus filhos dentro de casa, lá na frente pode ter... A consequência vai ser toda sua também. Você não conseguiu criar laços com seus filhos, não consegue ter uma comunicação, uma conversa com eles. Às vezes seus filhos estão usando drogas e você está querendo se aproximar deles, às vezes já passou o tempo, você vai ter que ter um esforço dobrado, triplicado por isso. Então, falta de intimidade no geral, né? O momento é no início da geração de valor. Né? O momento que eles estão mais suscetíveis a isso é o momento que a gente deve gerar essa conexão com os nossos filhos, já que a gente está falando do ambiente familiar. Né? É isso.
E assim, isso vai refletir diretamente na sociedade, né? Então, assim, as crianças de hoje são os adultos de amanhã. E, enfim, à medida que a gente vai conseguindo passar um bom exemplo e criar bons cidadãos, na verdade, mais do que isso, né? Criar boas pessoas. Pessoas que são conscientes e que, enfim, criar boas pessoas. Eu acho que é essa a maior contribuição que a gente pode passar para frente, né? Passar para o mundo e contribuir para uma sociedade melhor dessa forma. O que vocês acham disso? Qual a opinião de vocês? A gente concorda também, né? Totalmente. Me lembro conversamos com nossos filhos, principalmente nosso filho mais velho, né? Sempre como, até falaram, como tratando o filho de 3 anos que já tem 6, de 6 anos como 10 e tudo isso, né? Aí acho que a gente nunca não percebemos, né? A gente também, como vocês, a gente conversa com eles normal, fala de todos os assuntos, assim, como se eles fossem mesmo, não falando aquela coisa, porque tem pessoas que, por exemplo, desde pequena eu sempre falei normal com as crianças, porque tem pais que faz voz de criancinha, isso atrapalha o movimento da fala, então a gente sempre falou normal, e hoje as pessoas falam, nossa, seus filhos falam assim como adultos, né? Então, tudo isso por causa do quê? Porque nós tivemos conexão com eles desde pequeno, né? E geramos valor na vida deles. Claro que nós somos pais, a gente também comete erros, nós estamos aprendendo, nós somos pais de primeira viagem, todo mundo comete erros, né? É normal. Na criação, principalmente na criação dos filhos, porque nós temos nossa criança interior, né? Temos o nosso passado, coisas que aconteceram na nossa infância, que está guardado, que às vezes vem à tona. Então, a gente tem que sempre estar relembrando isso. Olha, às vezes perdi a paciência um dia, meu filho, aí eu vou lá, respiro. Às vezes, na hora, eu não respiro, mas depois eu lembro, não, eu tenho que respirar. E aí eu respiro fundo, falo, não, eu tenho que voltar, porque eu tenho que cuidar da minha criança, mas antes eu tenho um filho aqui, eu tenho que cuidar dele, né, ou dela. Então, é isso, a gente está sempre buscando melhorar no dia a dia, porque, afinal de contas, somos seres humanos, nós erramos. E com isso as crianças vão aprendendo também, porque eles veem, olha, minha mãe, ela estava impaciente, mas ela parou, ela, né, teve um momento ali dela de fúria ou de impaciência, mas ela teve o autocuidado, né, de parar, de respirar e de me dar atenção, né, e resolver essa coisa aqui, esse problema. E não simplesmente deixando passar um dia após o outro, vai deixando, que aí quando vê uma bola de neve, e vai perdendo a conexão com os filhos. Então, isso é muito importante também, a gente estar sempre buscando, né, esse autocontrole. Porque é difícil, né, às vezes, com criança pequena, ter a rotina do dia a dia é muito corrida, principalmente para a gente aqui, né, que eu não tenho minha família aqui, minha família está no Brasil, e a família do Márcio também mora distante, então eu sou sozinha com as crianças, eu não tenho nem assim, porque onde a gente mora, os vizinhos são praticamente todos idosos, então não tem ninguém para olhar as crianças, a gente não tem uma rede de apoio aqui, principalmente dos brasileiros, assim, é difícil. Já teve um passado, eu já ajudei muitas pessoas aqui, mas depois, né, da pandemia, foi todo mundo se distanciando, foi ficando diferente, mudando, né? Então, assim, eu por mim, é Deus, assim, né, por nós, e eu vou levando. E com isso, no meu jeito aqui, graças a Deus ele tem me dado força, eu não trabalho fora, eu fico em casa cuidando das crianças, então o que eu posso fazer, eu busco sempre estar me conectando com eles, levando eles para atividade, para ter contato com outras pessoas, não só com pessoas assim normais, mas com crianças também deficientes, porque eu acho isso importante, eles terem contato com crianças, né, de outras que têm, né, problemas assim. Por quê? Porque no dia a dia na nossa sociedade, às vezes as crianças estão assim tão acomodadas ou estão só se encontrando com crianças, né, que não têm deficiência, que quando encontra, às vezes ela fica assim, porque criança quando é novinho, ela não percebe aquilo. Ela vê, às vezes, uma criança deficiente, ela não sabe identificar que é deficiente ou não, mas se a família começa a não incluir, a não participar as crianças nessa inclusão,
ela vai crescendo, ela já começa, aquele ali é diferente de mim, aí ela não vai querer contato. Então a gente está sempre buscando isso também, né, aqui, porque isso também gera um valor, né, um valor para ele, que ele está aprendendo, as crianças estão aprendendo sobre isso. Então isso eu acho muito importante também, né? A empatia, né? Se colocar no lugar do outro. É isso que você, esse tópico que você falou já até dá a introdução ao próximo tópico, que era o desenvolvimento pessoal, que é para que a gente realmente consiga gerar um valor, né, agregar valor na vida do outro, principalmente dos nossos familiares, é importante que a gente passe por esse tipo de desenvolvimento pessoal, porque igual como você citou antes, às vezes eu vejo que a minha criança ali tá à flor da pele e eu preciso acalmar ela e para poder, né, alcançar o meu filho e poder dar a atenção que ele precisa. Mas para você fazer isso, você precisa internalizar isso e ter consciência, né? E você só tem esse tipo de consciência a partir do momento que você consegue ter esse desenvolvimento pessoal. Isso aí, né? Porque assim, no dia a dia, e eu falo por exemplo próprio, tem horas que você tá lá absorto nas dificuldades do dia e 1000 problemas na cabeça e coisas de trabalho e falta de paciência porque você também está vivendo outras coisas, né, pessoais. E aí seu filho faz uma coisa errada e na hora que você vê, você está prestes a explodir, você fala, não, calma, eu preciso me controlar porque eu sou o adulto e eu preciso lidar com essa criança. E nem sempre isso é fácil e nem sempre a gente consegue conscientizar isso, né? Eu acho interessante um ponto que você está falando aí, a geração de valor para o outro, mas tem a geração de valor para a gente também. Como eu falei agora da falta do pai, da mãe dentro de casa com os filhos, existe também o outro ponto, que é o excesso do pai e da mãe na convivência com os filhos. Eu, por exemplo, tive a falta, né, tanto do meu pai quanto da minha mãe. Meu pai porque desistiu da família, foi fazer outra coisa, e minha mãe porque ela tinha que dar conta da família. Então ela tinha que sair para trabalhar de manhã cedo, eu criança, às vezes eu ficava com uma moça que cuidava de mim, uma babá, e de vez em quando minha avó também ia lá ficar comigo, e minha mãe ia trabalhar cedo, e depois, à noite, ela ainda tinha faculdade. E aí eu tinha pouco tempo com ela, no momento ali inicial da minha vida, né? Acho que, enfim, quando eu era criança, naquele primeiro ciclo ali. Então, eu senti falta. E aí eu falei, nossa, eu vou ser a mais presente na vida dos meus filhos. E aí eu acabei vivenciando, a Fernanda também, a gente vivenciou um outro lado, que não, se o problema foi a falta dos meus pais, a solução vai ser a nossa presença na vida dela. Só que aí entra o excesso, porque, como você falou, existem trabalhos, existem problemas, a gente está ali perto da criança, mas é incrível, a criança, ela quer estar perto de você, e você brinca com ela, não vou brincar com ela aqui, ela vai encher o tanque de amor dela e pronto. Não, nunca acaba. Nunca acaba. Nunca enche, nunca né? tá completamente cheio. Papai e mamãe vão brincar, vamos fazer comidinha, vamos fazer não sei o quê. Aí você vai, brinca. Tá bom, agora o papai vai trabalhar, vai fazer tal coisa. Tá bom. Aí 2 minutos, 10 minutos, aí chega lá do seu lado, papai, olha esse brinquedo. Vamos pintar? Olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz. Então a criança, ela quer... gravando o vídeo aqui agora, ela já veio aqui umas 3 vezes mostrar o que ela já tinha feito. Isso. E eu acho essa parte humana que a Edna falou, ela é essencial, ela é fundamental. Eu falo muito isso, e é legal trazer isso aqui agora, né, para a internet, para que as pessoas possam absorver isso também, que eu vim do ambiente, né, quando eu estava com meu pai, de que o pai e a mãe não estão errados. Então, estava ali num ciclo onde eu via que tinha um monte de coisa errada acontecendo. Eu falava, não. Aí meu pai pegava e falava uma besteira para mim. Eu falava assim, não é assim. Aí o amigo dele estava lá do lado e falava assim, não, ó, você nunca pode falar isso do seu pai. Seu pai está sempre certo. Então, você é uma criança, ouve e aprende. Mas aprendeu errado. Então, o que eu trago hoje para a Maria Elise, com toda a humildade do mundo, e que é importante eu te amo,
eu estou te dando educação, eu estou te dando exemplos, mas eu erro também. Tem vezes que eu não estou bem, tem vezes que eu estou com problemas, às vezes eu extravaso com você de uma forma negativa, eu grito com você, ou né, eu te dou um tapa, e às vezes eu estou errado, nem sempre eu estou certo. Mas o importante é a gente voltar lá e pensar, né? Olha, eu errei, então eu vou lá, agora desculpa, eu fiz isso, né? A mamãe, por exemplo, não estava errada naquele momento, então você me perdoa, isso foi errado, a gente não faz isso. E sempre a gente está também ter esse ato de respeito, né? O cuidado, assim, o respeito, do respeitar o próximo. Errar é uma coisa normal, que isso faz parte do também, né? crescimento também, né? Mas tem esse pensamento, né, que foi feito para o ano, mas eu falo para o dia, né? Aí você tem que pensar no próximo dia, eu vou errar menos. Isso. Entendeu? Porque você vai errar, você vai todo dia, você aprender rápido, né? Erra, aprende rápido, não comete mais aquele erro, né? Vamos para novos erros, né? Novas experiências. Isso a gente vai, verdade. Vai crescendo. Que é com os erros que se aprende, né? Sim, até porque isso vai gerando outros travamentos, outros bloqueios na gente. Não sei se vocês passaram por isso, posso falar por mim. Mas o medo que você tem, aliás, vou falar de mim, o medo que eu tinha de fazer coisas novas e errar. Porque não pode errar. Então, eu acho que quando a gente traz essa informação para os nossos filhos, eu errei, o papai erra, a mamãe erra, você erra, você vai errar, mas vamos errar em coisas novas, vamos fazer coisas novas, aprender, para que se torne um adulto, uma pessoa que faça, né, e que erre, mas que acerte também. Porque o Thomas Edison lá, né, a gente não sabe até que ponto é fato ou não, mas a lenda é que ele errou 19 mil vezes antes de acertar com a lâmpada, com a criação da lâmpada, né? Então, com a descoberta da lâmpada. Então, o erro faz parte do caminhar, né, do aprendizado. E se a gente tem medo de errar, a gente não vai fazer nada. E aí, o que é melhor? Não errar e não fazer nada na vida, ou errar um pouquinho ali e acerta de vez em quando, ou vai acertando no caminhar. Não é isso? Exatamente. Concordo. Bom, enfim, e são através dessas experiências que a gente passa com os nossos familiares e através do nosso desenvolvimento pessoal também, né, que não deixa de ser uma experiência, que a gente consegue passar isso adiante, através deles, né, que é o tal que a gente estava falando do legado duradouro, é a partir disso que ele vai para os nossos filhos, principalmente no caso, que através da experiência que eles tiveram dentro do âmbito familiar deles, né, que eles vão criar família, a própria família e passar isso adiante. Porque essas memórias vão ficar para sempre guardadas, né? Essas memórias boas. Claro que as ruins também ficam, mas as boas, eles vão levar. Isso vai durar a vida toda, de geração em geração. Porque a gente cultivou, né? Gerou esse valor na vida dos filhos. Eles vão gerar na vida dos filhos deles e assim vai, consequentemente, vai mudando, vai impactando a sociedade, né? O mundo. Porque quando eu lembro que antes de eu ter filho, né? Antes da gente casar e pensar em ter filho, eu tinha muito medo. Falei, ai meu Deus, será que a gente vai ter um filho? Eu sempre quis, sempre sonhei, meu sonho sempre foi que eu ia ter um casal. Eu sou muito grata a Deus que ele realizou esse sonho, né? Mas mesmo assim eu tinha medo. Eu pensava, ai, como que eu vou ter um filho nesse mundo de hoje, como o mundo tá? Então eu lembro que eu li, foi numa revista, eu não lembro, foi num site sobre a filha a irmã do Jairzinho, se eu não me engano. Ela colocou que Camelo, né? Ela tinha medo também, e aí ela falou que alguém falou para ela, olha, o mundo é mau, mas se nós não gerarmos filhos bons, como que o bem vai vencer o mal? E aí eu pensei, nossa, isso é totalmente certo, né? Porque se a gente for deixando, o mundo vai continuar mal. Então nós temos que gerar, né, pessoas boas, para dar continuidade na sociedade, no mundo. Só assim que vai mudar. Porque não é assim, mudar tudo de uma vez, mas vai mudando cada um no seu lugar, no seu cantinho. É como uma gotinha. E as pessoas não querem fazer isso, né? É o que eu tô vendo hoje.
Porque tudo para ter filho hoje que o mundo mostra pra gente é a dificuldade. A gente fala com muitos casais que falam assim, não, mas ter filho hoje é muito caro, né? Porque você tem que colocar seu filho na melhor escola, você tem que dar um bom plano de saúde para o seu filho, você tem que não sei o quê, tem que não sei o quê, não sei o quê. E aí? Você não vai ter filho por causa disso? Né? Você não vai encontrar soluções, é só encontrar defeitos. E o que a gente pensa é, antes de ser seu filho, né, tem alguém lá em cima cuidando. Que é pai antes de você, que é mãe antes de você. Então, lógico que não é ser irresponsável sair por aí fazendo filho sem um planejamento, mas é isso, as pessoas boas são tão boas, ou se acham tão boas, que não querem produzir. Se as boas árvores não produzem frutos, as ruins vão produzir. E aí? O valor está sendo gerado de qualquer forma, né? Ou ruim, ou bom. Exatamente. Exato. Ele vai ser gerado de qualquer maneira, então é melhor que seja se for um bom valor. É aquele negócio do lobo, né? Tem 2 lobos dentro de você, o bom e o ruim. Qual que vai ganhar? Aquele que você alimentar mais. Verdade. Desculpa, Edna, te interrompi. Pode continuar. Não, foi só um isso adendo. que eu queria falar, porque eu acho isso muito importante, da continuidade, né, do legado, né, que é o legado que a gente deixa para eles, é tudo que a gente faz por eles, né, tudo de bom, né, claro que tem, como eu falei antes, né, tem os erros também, a gente aprende com os erros, mas o que a gente faz de melhor que vai levar para adiante, né, então eu acho que é isso. Então, pessoal, para a gente finalizar aqui, eu tenho uma ideia de que cada um possa compartilhar algum valor gerado aí que você tem trazido, alguma memória, alguma coisa que aconteceu na infância que vocês trazem de bom disso até hoje. Pausa! Caraca, sério? Sério. Mas assim? Assim. Então comece por você. Eu sou o último, Não, você é o primeiro. Aí para dar um exemplo, né? Você já vai começar. Compartilha com a gente agora que você fez a pergunta. Eu posso começar. Eu tinha pergunta de novo. A pergunta é assim, para compartilhar alguma experiência que você teve lá da infância, que foi algum valor gerado pelos seus pais e que você se recorda até hoje, que você de alguma forma passa isso para os seus filhos. Às vezes uma tradição, por exemplo, da Fernanda eu vejo muito a tradição dela, né? Mas eu acho que deixa eu compartilhar a minha. Natal, eu acho que é do Natal na casa dela. Então, a minha também era esse do Natal, né? Porque minha mãe, nossa, assim, eu lembro até hoje, porque meu pai, ele teve uma época que eles se separaram, mas antes da separação, meu pai chegava do trabalho tarde, época de Natal, e meus irmãos estávamos dormindo, e ele vinha e ele coçava nossos pés para dar pra gente, que ele ganhava cesta de Natal, né? Era cesta de Natal, que tem cesta básica e tem a cesta de Natal. E minha mãe falava, não acorde as crianças, eles têm que comer castanha, e tem que comer tamarindo. Então ele trazia nessa cesta de Natal, aí acordava a gente no meio da madrugada, às vezes ele chegava muito tarde, e aí a gente já ia para lá, abria aquela cesta assim, a gente ficava maravilhado com as nozes, tamarindo, aí vinha um chocolatinho de Natal, tinha um monte de coisinhas assim, né? E aí eu comia essas coisas assim no meio da madrugada, e o cheiro, tinha um abacaxi também, vinha aquele cheiro assim, me lembrava. E minha mãe já estava preparando a rabanada no dia seguinte, então ficava aquele cheiro de canela. E aí no outro dia era aquela mesa farta. Aí minha mãe recebia os vizinhos, ela convidava vizinhos para vir, às vezes pessoas de fora que moravam na rua, assim, minha mãe convidava para vir cear com a gente. Eu ficava até às vezes um pouco assim, poxa, minha mãe convidou pessoas assim que eu nem conheço, mas ela falava, não, a gente tem que compartilhar. A gente tem muita coisa aqui na mesa, tem que compartilhar. Então era um momento assim de muita alegria que eu lembro da minha infância e que até hoje, quando eu sinto esse cheiro de rabanada, de canela ou alguma comida típica do Natal, eu lembro dela. Lembro do meu pai também, né? Meu pai lembra mais dessa situação de acordar coçando o pé para comer essas coisas, né?
Então a memória boa gerou um valor assim que depois eu queria fazer com as crianças, só que a tradição aqui é diferente, né? Mas teve um ano que eu fiz, e aí minha sogra até veio aqui, convidou uma amiga, aí nós fizemos no Natal assim, todo mundo, nossa, amor, né? O jeito como eu fiz, tentando lembrar da minha mãe. Apesar daqui da tradição ser diferente, a gente faz mais como a daqui, porque às vezes nem sempre assim, as crianças não gostam muito da comida, assim, por exemplo, rabanada, essas coisas, eles não gostam. Mas só o fato de eu fazer, sentir aquele cheirinho, aquela coisa, me volta lá atrás, essa recordação boa de estar a família reunida, isso eu acho que é muito importante. Tanto é que a gente, assim, teve uma época que a gente comia juntos, depois passamos a comer separado, por causa de horário de trabalho, né? O Marcos chegava muito tarde e tal, mas agora a gente dá muito esse valor da família reunida, pelo menos para jantar juntos, assim, né? Fazer oração antes da refeição. Então, isso é uma coisa, assim, que minha mãe também fazia. Então, é uma lembrança boa lá do passado, que para mim, assim, talvez, assim, eu não consiga passar tudo para a criança, mas gerou um valor para mim de família unida, sabe? Então, isso que foi minha recordação. Era um valor que foi gerado para você, tanto da parte individual quanto de transbordo, né? Porque você falou que tinha para vocês e ainda tinha para os outros, né? Isso é fantástico. Então vamos por tema, porque aí eu também compartilho, já que você adiantou o tema do Natal. Eu acho justamente que ele lembrou, porque logo que a gente começou a namorar, bom, na minha casa, a gente tem muito essa tradição também. Na verdade, é na véspera, né? Do dia 24 pro dia 25. A minha mãe, por conta do meu avô, que era austríaco, ele gostava de decorar a casa dele inteira com cipreste. Na época do ano do Natal. Então, ela adotou essa tradição dele, né? Então, ela acha um vizinho por perto, a gente leva ela poda a cerca do vizinho e aí decora a casa, e a árvore de Natal tem que ser de verdade, ela não gosta da árvore de Natal comprada, então decora a árvore de Natal. Então, esse cheiro é muito característico, assim, do Natal para mim, da casa da minha mãe. Tanto é que tenho amigas de infância que falam que na época de Natal elas sentem saudade do cheiro da casa da minha mãe. Legal. E outra tradição que ela adotou, e que também, né, nesse caso a geração de valor, além de enfeitar a casa com cipreste, ela compra um monte de balinha, chiclete, chocolate, e, óbvio, né, aquelas frutas e tal, mas assim, as crianças ficam loucas, né, porque é doce espalhado pela casa inteira. E desde que eu comecei a namorar com o Felipe, há 14 anos, como lá em casa sempre teve essa tradição da véspera, né, ele passava o Natal com a gente, a virada. E eu acho que isso deve ter marcado ele também. Sim, muito. Tanto que gerou valor em mim. Depois, não sendo mais criança, mas gerou valor em mim de querer fazer isso com os nossos filhos também. E aí, aqui em casa, eu replico em termos, né? Eu ainda não podo a cerca, mas eu acho que eu vou começar a fazer isso só na hora que acabar essa tradição lá dos meus pais. Aí eu começo a fazer aqui em casa, porque por enquanto a gente aproveita lá. Bem. Porque, para quem não sabe, aqui na Europa, a tradição é usar a árvore original, né? Eles pegam uma árvore, né, que é podada, é vendido aqui, muitas pessoas têm a árvore em casa plantada, muitas pessoas cultivam no pote também, né, uma árvore, mas a tradição aqui é comprar a árvore e decorar a árvore. Só que, na tradição original, se compra a árvore e se decora um dia antes do Natal, não é isso? No dia 24. Ou no mesmo dia. Ou no mesmo dia. Não, no dia 24, e é uma surpresa aqui para as crianças. Dia 24. É uma surpresa para as crianças. As crianças não participam, mas a gente faz diferente. A gente compra antes, porque eu falo, não, minha mãe, ela fazia antes. Já colocava música de Natal, para ouvir músicas, né, sobre o nascimento de Jesus e tal. E aí já ficava aquela alegria no ar de casa decorada, né, e tal. E só que a árvore dela não era a original, né? Ela usava a árvore artificial. Mas aí aqui a gente compra a árvore e aí a gente decora com as crianças, eles ajudam a decorar, eles participam também. E aí, depois, né, no dia 24, é isso, né? Eles têm a tradição aqui de cantar
Na frente da árvore. o Noite Feliz, eu esqueci o nome agora, Noite Feliz. Aí canta, e canta também a música da árvore. Como é que é em alemão, Marte? É em alemão. Alemão. Stille Nacht. Stille Nacht. Pode cantar. Dá uma palhinha aqui para os nossos telespectadores. Dá uma palhinha rapidinho. Vou cantar depois. Offline. Então, e aí faz uma oração. Bons amigos te desafiam a grandes momentos, gente. Faz parte da amizade. Então, essa tradição de Natal é muito bonita, que realmente é uma época, assim, né, que acho que no mundo inteiro, né, é muito celebrado e fica mesmo na memória das crianças. E aqui, inclusive, quem traz o presente não é Papai Noel, é o Christkind, é o Menino Jesus, que traz o presente para as crianças. Tem aqui o Nicolaus, que diz que na história real ele era o Papai Noel, né, porque era um bispo, né? E aí parece que lá nos Estados Unidos a Coca-Cola roubou essa ideia e criou o Papai Noel, né? Mas o Nicolaus, ele é no dia 6 de dezembro, que é quando saem as crianças da escolinha pequena, né? Do jardim de infância, as crianças elas saem, fazem tipo como se fosse uma procissão e vão encontrar o Nicolaus. E aí elas ganham uma lembrancinha, né, do Nicolaus. Antigamente era tangerina e nozes, depois passou a incluir chocolate. Aí hoje em dia eles dão chocolate com uma tangerina, que aqui fala mandarina, né? E nozes também, o amendoim. Aí é no dia 6, mas no Natal mesmo é o Christkind, que é o Menino Jesus que dá o presente para as crianças. Que é uma memória também, né, que fica para as crianças, assim, né? Sim. Só que aqui a gente conversa com o nosso filho que... Os nossos filhos têm a sorte que tem duas, né? Que no 24 o Christkind e depois no 25. Só que eles sabem, a gente explica para eles que Papai Noel não existe, que é uma figura, eles sabem, mas mesmo assim eles querem ganhar o presente, né? A Área não entende tanto, mas o Benício já entende, então ele é um pouquinho mais velho, né? Ele sabe, aí a gente fala, ele mesmo assim eu quero ganhar o presente. Aí... E mesmo é uma surpresa de manhã. Eles ficam felizes, né? E agora, qual a sua lembrança assim, de infância? Então, vamos sair um pouco lá de Natal. tem várias recordações e tudo, né? Mas eu peguei uma que é não de Natal. E só com uma pessoa, com meu pai, então vamos lá no lado de rock. Aí, por quê? Porque eu lembro que uma vez a gente já fez uma reunião e eu falei dessa coisa de impressões quando você faz uma coisa com seu filho, você vai num concerto que é longe, não sei o quê. Aí um dia, de 70 anos depois, você fala, olha, mas eu lembro que eu fui com você nesse concerto aí. Então isso aconteceu com meu pai, porque teve uma banda quando eu tinha 12 anos, por aí. Aí é uma banda que é de rock tá aqui, mas eles fizeram muito piada. Então é como Mamonas Assassinas, desse jeito assim, né? Mas é bem pesado também, né? E ele estava crescendo nessa época, né? Hoje em dia eles estão já separados, mas eram muito famosos aqui. Agora eles fazem, cada um faz sua coisa própria, né? E estava muito famoso depois, mas nessa época eu era bem pequeno, né? Então, o primeiro CD lançando, ninguém comprando, né? Mas eu gostei deles, né? Com 12 anos, aí teve um concerto perto, só que, claro, né? Os amigos, ninguém poderia ir, né? E depois meu pai falou, então eu vou com você. Então, isso foi uma coisa de superar uma certa coisa, porque meu pai, todo dia no escritório, de terno e não sei o que, ele é sempre uma pessoa certa, indo comigo nesse concerto, né? Gosta de outro estilo de música? Não, gosto de outro estilo de música e tudo isso. E lá era cheio de, não sei, motoqueiros e todo mundo bêbado, já à tarde, sabe? E muito barulho, e eles quase destruindo toda a coisa lá, gritando, fazendo piada lá e não sei o que, né? Aí, lá, chegando lá, querendo dar cerveja para mim, só que eu só tinha 12 anos, né? Aí meu pai falou, pode ser fora, é tudo isso. Mas ele foi comigo lá nesse concerto, né? Que hoje em dia ainda agradeço muito a ele, porque era uma coisa de... Foi comigo para lá. Era importante, né? Era importante nessa época. E também eu levo isso como exemplo que você, como os filhos, se possível, né? Fazer uma coisa que talvez você não quer... Hoje não, talvez próxima semana, você sabe, se foi igual com a isso, bicicleta, né? Que a casa não tem nada a ver com música, mas talvez um pouco, né? Mas então são essas coisas que... A cumplicidade, né? A cumplicidade.
Então, o que a gente falou lá no começo, da satisfação pessoal, né? Que você satisfação tá pessoal, então tudo isso, né? fazendo... Não, e do relacionamento significativo, porque para você foi tão significativo e você deu tanto valor a isso que você quer replicar com seus filhos, né? Exatamente, então isso que é assim, e hoje com 42 anos eu ainda lembro muito bem, Aí. 30 anos atrás. Caramba, que legal. Agora eu tô doida pra ver a do Felipe. É. Então, para mim, sobre valor, uma coisa que eu passei a gostar demais são duas coisas. Um com cada um, né? Tanto com meu pai quanto com a minha mãe. Um da questão de chácara, fazenda, andar a cavalo, porque Bicho. de animais, que eu gostava muito, porque era onde meu pai acabava me levando. Eu acho que era quando a gente tinha uma conexão maior, né? Então a gente ia para uma fazenda, eu subia num cavalo, ele subia no outro cavalo, e talvez fosse um momento que a gente estava junto ali. E meu pai morou em chácara por muito tempo, então a gente era um momento que eu conseguia me conectar com ele, né? Enquanto que no bar, na bebida, não tinha essa conexão, muito pelo contrário. Quando a gente estava nesse ambiente, eu acho que, olha só que curioso, eu acho que era quando eu via meu pai como sendo responsável, porque ele cuidava dos animais, ele ia lá, dava comida para os porcos. Eu lembro em época de manga, aqui em Brasília é ali para o final do ano, né, próximo de novembro, dezembro, que é quando começa a época da chuva. E aí eu lembro que caía muita manga, e aí eu saía com meu pai de manhã cedo, pegando as mangas e levando para os porcos. E aí a gente ia lá, via os porquinhos filhotes. Então, assim, pra você ver, né? Tudo tá ligado à parte emotiva. E aí eu passei a gostar muito de animal, muito de bicho, por causa dessas experiências que eu tinha com ele. E a outra parte é viagem. Eu sempre gostei muito de viajar e eu acho que era o momento que eu tinha com a minha mãe, que ela entrava de férias do trabalho, e aí a gente acabava viajando, né, pelo Brasil, e aí a gente ia pra praia, ia para outros lugares, e aí era o momento que eu tinha ela. E aí é aquela época de viagem, né, que você pode comer o que quer, batata frita na beira da praia, e brinca. Inclusive para aqui, né, que eu jogo com vocês que eu conheci. Sim. Pessoa muito de coração, muito linda. Eu acho que esse amor que eu tenho por viajar deve ser isso, né? São 15 países aí que eu tive o prazer de conhecer e quero conhecer mais. Eu estava um dia desse aqui embaixo do prédio, um cara ali falando, porque estava na casa de fulano, ele conhece 90 e poucos países. Eu falei, caramba, eu conheço só 15, tem muito que viajar ainda. Você conhece muito. Eu conheço menos que você. É isso, gente. Tá Foi um prazer ter vocês aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Quem está assistindo também. Obrigado por estar do meu lado. Um pouco de nervosismo, porque foi a primeira vez que a gente gravou um vídeo assim, né? Vocês saíram super bem, gente. A gente está nervoso em todos os vídeos. Mas é isso, a gente espera que esse vídeo possa ajudar, né, algumas pessoas, não algumas, muitas, né? Que de repente alguém de alguma forma possa tocar no coração delas, que seja na experiência nossa aqui que a gente acabou compartilhando com vocês, de repente pode ser parecida, ou vocês podem de repente usar essa experiência como um exemplo, né, na vida. Então a gente espera isso, que possa ser, né, um vídeo que possa alcançar muitas pessoas positivamente. É isso. Que é justamente o intuito, que as nossas experiências aqui possam servir de alguma forma positiva ou não para vocês, ou que vocês utilizem isso que a gente falou aqui, ou que não utilizem, né? Mas sabendo, sendo consciente disso. Mas, gente, obrigado. Até a próxima. Espero que a gente possa repetir com outros temas. Vocês têm uma bagagem, uma carga de conhecimento aí também muito grande, e eu acho que vocês têm muito a contribuir. Obrigada, tá? Já vocês estão com o canal de vocês também. Tá bom. Então, fiquem com Deus. Vocês aí que estão nos ouvindo, fiquem com Deus. Que Deus possa abençoar vocês, abençoar a vida de vocês. E não perca esse canal.
Assina aí, Então é isso. comenta também, que isso ajuda, e curtir aí, tá? Curte, comente, compartilhe, se inscreva, ative as notificações. E é isso aí. Tchau. Tchau. Até a próxima experiência. Até a próxima.